Fala, gestor de frota! Vamos lá dar início à nossa websérie. E aqui, antes de mais nada, acho que é unânime entre todos nós do mercado que os gastos com diesel são extremamente relevantes nos custos da sua empresa. Segundo a última pesquisa disponibilizada pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, 35% ou mais dos custos de uma transportadora estão diretamente atrelados aos gastos com diesel. Então, aqui já fica claro o quão relevante é esse assunto. E se o diesel é relevante, então você tem que conseguir controlar e monitorar esses gastos. Mas aí é a dúvida que sempre surge, né? Ô, Vitor, como que eu consigo descobrir se o preço que a minha frota tá pagando, ele tá melhorando ou piorando? Porque, sei lá, às vezes a Petrobras aumenta 20 centavos no preço por litro e o seu preço também aumenta. O seu preço ter aumentado não significa que você piorou. O seu preço só acompanhou o mercado brasileiro. Então, acompanhar e monitorar esses preços é uma tarefa difícil e a gente aqui vai te ajudar a conseguir entender um pouquinho mais esse processo. A premissa básica aqui, antes de a gente começar a conversa, é entender que o mercado de combustível é extremamente volátil. Então, a gente tem variações de preço quase que semanalmente. A gente vai precisar entender, inicialmente, quais são os fatores que interferem nesse preço do combustível. Até porque, e aqui entre nós, tá? Qualquer 2, 3, 5 centavos por litro de economia no final do mês podem representar o seu lucro ou então o seu prejuízo. Bom, e se esse mercado é volátil, quais são os fatores que podem interferir na variação do preço do combustível? O primeiro ponto, que todo mundo sabe no geral, é que o preço do combustível ele é diretamente atrelado ao preço do dólar e o barril do petróleo. Aqui no Brasil, essa interferência acontece porque a Petrobras, que detém quase que um monopólio do refino e produção de combustível no Brasil, ela não produz diesel o suficiente para atender a demanda nacional, o que faz com que seja necessário a importação de diesel para o Brasil. E esse diesel, quando ele vem importado, naturalmente ele segue os preços atrelados ao dólar e barril do petróleo. Um outro tipo de variação de preço de combustível pode ocorrer, por exemplo, no biodiesel, que é adicionado ao diesel vendido nos postos. Então, o diesel que você compra no posto de combustível, ele não é o diesel puro refinado pela Petrobras. Existe a adição do biodiesel. E qualquer tipo de variação no preço do biodiesel, naturalmente, vai interferir no diesel que você vai comprar lá na ponta. Outro tipo de variação, por exemplo, pode ser por conta de impostos e tributos. A gente sabe que a gente vive no Brasil, esses tributos podem mudar a qualquer momento. Então, a gente sempre tem alguns tipos de variação, seja no ICMS, uma CID que começa a ser cobrada, um PIS e COFINS que muda a tabela, isso aí vai variando de tempos em tempos. Mas tirando todos esses fatores enumerados, ainda tem alguns, por exemplo, como uma mudança no posicionamento concorrencial de um posto ou de uma região. É natural que os postos tenham variações, ora tendo margens maiores, ora com margens menores. Então, a variação do preço do combustível pode ser por conta de inúmeros fatores. Então, já que a gente falou de diversos fatores, como que a gente vai conseguir entender que a negociação que a gente fez há um mês atrás, ela se mantém positiva? Ou então que a negociação que eu fiz semana passada continua valendo? A gente aqui vai te ajudar com essas análises. Bom, em resumo, essa websérie, aqui a gente vai começar a tratar ela, vai ser para introduzir vocês a um novo conceito de indicador de preço de combustível, que no final a gente tem usado aqui no Gasóleo, tem tido muito sucesso, para acompanhar junto com os nossos clientes as negociações de preço que estão sendo feitas, elas estão se mantendo ou estão se perdendo ao longo do tempo. Bom, Vitor, mas qual que é esse indicador, então, mágico que a gente vai apresentar aqui para você? Primeiro, ele não é mágico, é só uma ideia de como você pode fazer esse tipo de processo, mas você tem inúmeras possibilidades, tá? Uma delas, por exemplo, uma visita a campo. A gente já falou um pouquinho mais em um outro vídeo aqui no nosso canal do YouTube, vai estar aqui em algum lugar para você clicar e poder acompanhar. Mas existe uma análise que é utilizando dados oficiais e públicos, que é justamente essa que a gente vai apresentar para você, que a gente julga ser a maneira mais interessante para fazer esse monitoramento de preço de combustível. Eu tenho certeza que a hora que você terminar de assistir essa websérie e começar a preencher a sua planilha, você, quando for analisar os dados, vai ter insights extremamente valiosos que, com toda certeza, vão refletir em economia para você e para sua transportadora. A análise, então, que a gente está sugerindo é que você faça monitoramento de preços da sua frota com base nas pesquisas de preço da ANP. Mas, Vitor, pelo amor de Deus, eu não sei o que é ANP, o que é isso, que monstro é esse? Calma. A ANP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada em 1997, blá, 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 blá. Calma, vamos lá, traduzindo para o português mais fácil. A ANP nada mais é do que o órgão responsável por monitorar, fiscalizar e regular o mercado de combustíveis no Brasil. Dentre uma das inúmeras atribuições da agência, está a pesquisa semanal de preços de combustível em todo o Brasil. Eles disponibilizam, de forma gratuita, obviamente, dentro do site da agência, uma pesquisa semanal onde eles analisam diversos postos em diversos municípios
de todos os estados brasileiros. Esses dados são disponibilizados de forma agrupada, seja Brasil, região, estados, municípios, mas também de formas detalhadas, onde mostra cada posto pesquisado, seu respectivo combustível pesquisado e o preço pesquisado. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro vídeo, você está vendo que é bem curtinho, e antes da gente dar sequência para o próximo, eu vou ter que pedir alguma coisa para você. Tá? Então eu precisava que você pegasse os dados dos abastecimentos da sua frota, como data, valor, litragem, posto de combustível. A gente vai explicar um pouquinho melhor no próximo vídeo, para que a gente possa preencher junto a planilha, para depois a gente consiga ter os números para saber se o preço vai estar melhorando ou então piorando. E a planilha, pode ficar tranquilo, que eu vou pedir aqui para o Samico, em algum lugar, jogar um link aqui para você, ele vai explicar onde que vai estar, você vai só seguir o que ele escreveu aqui em cima. Clica lá, a gente vai baixar de forma gratuita, a gente é muito legal, tá dando de graça para você esse material.